Olá! Para começar a nossa conversa de hoje, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense que a gente tem um microscópio, um supermicroscópio, e a gente vai viajar pelo nosso sistema circulatório. Uma viagem para dentro. Exato. A gente passa pelas artérias, entra nas veias e vai indo até chegar nos menores caminhos possíveis, os capilares. Que são minúsculos, né? Minúsculos. Tão finos que as hemácias passam em fila indiana. A parede dele é feita de uma camada de células, mas aí, olhando de perto, a gente vê que tem mais alguma coisa. Uhum. Do lado de fora, tipo, abraçando esse capilar, tem uma outra célula. Uma presença quase secreta. É isso. E essa célula é o nosso foco hoje, o pericito. E a nossa missão aqui é entender o que ela é, o que faz, e por que essa célula, que quase ninguém ouve falar, pode ser a chave para a nossa saúde e até para a luta contra o câncer. E essa imagem do abraço é perfeita, porque não é só uma figura de linguagem, é funcional. Eles são os guardiões da microcirculação, sabe? Os engenheiros de manutenção dos nossos tecidos. Guardiões. Gostei disso. Implica uma função ativa, né? Não é só estrutura. Exatamente. Eles não estão ali parados, estão trabalhando o tempo todo. Então vamos por partes. A fonte descreve o pericito. Ele fica ali enrolado nos capilares, nas pequenas arteríolas. Se a gente olhasse bem de perto, veria um núcleo dele do lado de fora do vaso, quase um satélite. Isso mesmo. A minha primeira dúvida é essa. Ele faz parte do vaso ou é, sei lá, uma célula vizinha que só chegou perto? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, sim, está na microarquitetura. O pericito e a célula da parede do vaso, a célula endotelial, eles estão tão juntos que dividem a mesma fundação. A mesma base? Exato. Uma estrutura chamada lâmina basal. É tipo um tapete de proteínas que envolve os dois. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Por estar dentro dessa lâmina, ele fica isolado do tecido em volta. Ah, entendi. Então ele não é um vizinho. Ele faz parte da unidade funcional do vaso. Isso é interessante. Porque se ele está tão integrado, por que não chamamos tudo de parede do capilar? E pronto. Porque essa distinção é tão importante. É crucial porque as funções são muito diferentes. A célula endotelial é a parede do tubo, né? Ela contém o sangue e controla o que passa. O pericito, ele é o gerente dessa parede. O gerente? Ele tem um nome próprio porque o papel dele é único. É um regulador. Pensa num prédio. Uma coisa são os tijolos, outra é o engenheiro que decide se a parede precisa ser reforçada ou não. O pericito é o engenheiro. Entendi. Um gerente e um engenheiro. A analogia deixa claro. Ele não está ali de enfeite. E é aqui que a história fica fascinante. Qual é a principal tarefa desse gerente, então? Uma das funções mais vitais dele é atuar como um freio. Um freio. Como assim? Num tecido saudável, os vasos não podem crescer de forma caótica, né? Precisa ter um equilíbrio. Os pericitos são os responsáveis por isso. Eles liberam sinais que inibem a proliferação de outras células. Ah, então eles impedem que novos capilares surjam sem controle. Exatamente. Eles garantem que a irrigação do tecido seja na medida certa. Nem mais nem menos. Um freio. Isso me leva a pensar no que acontece quando esse freio falha. Um sistema sem freio vira caos e o maior exemplo de caos biológico que a gente conhece é o câncer. Exato, você conectou os pontos perfeitamente. A estratégia de um tumor para crescer é a angiogênese. Ele força a criação de novos vasos para roubar nutrientes. Ele pisa no acelerador. Isso. E a pesquisa mostra que em muitos tumores esses vasos novos são anormais. Eles têm poucos pericitos ou os pericitos que estão lá não funcionam direito. Então a ausência do freio do pericito funcional é o que permite que o tumor crie essa rede de alimentação descontrolada. Em grande parte, sim. E não é só isso. A falta deles torna esses vasos de péssima qualidade. São mais frágeis, eles vazam mais. O que facilita a metástase. Exato. Facilita que as células do câncer escapem para a corrente sanguínea. Então, a hipótese que move a pesquisa é brilhante. E qual é? E se, em vez de atacar o tumor com venenos, a gente pudesse só
consertar o freio, se a gente pudesse estimular os pericitos a voltarem a trabalhar dentro do tumor. A gente normalizaria os vasos. Isso. Cortaria o suprimento de sangue e basicamente sufocaria o câncer por dentro. É uma abordagem de restaurar a ordem, não só de destruir. Isso muda tudo. Não é uma guerra, é uma missão de restabelecer o controle. Mas espera aí, se a função principal dele é ser um freio, o que acontece quando o corpo precisa de novos vasos? Depois de um corte, por exemplo? Boa pergunta. E essa é a outra face da moeda. Mostra a plasticidade incrível dessa célula. Eles não são só freios. Em certos contextos, eles se tornam construtores. Construtores. Sim! Numa situação de reparo, os pericitos recebem outros sinais. Eles podem se dividir e, o mais impressionante, se diferenciar. Podem virar células de músculo liso para reforçar vasos maiores, por exemplo. Quer dizer que eles se transformam no que o tecido precisa naquele momento? Exatamente. São uma equipe de manutenção de prontidão. Em tempos de paz, patrulham. Em tempos de crise, ajudam a reconstruir. Essa versatilidade toda, existe algum lugar do corpo onde essa função de guardião é ainda mais crítica? Sem dúvida. E o melhor exemplo é o cérebro. Todo mundo já ouviu falar da barreira hematoencefálica, né? Aquela proteção super seletiva do nosso cérebro. Sim, claro. Os pericitos são um componente essencial dessa barreira. Eles se enrolam nos capilares do cérebro com uma densidade muito maior e ajudam a apertar as junções, tornando os vasos super impermeáveis. Uau! A perda de pericitos no cérebro hoje já está sendo associada a doenças como Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, porque a barreira começa a falhar. Eles são os guardiões do nosso órgão mais importante. Freios, construtores e porteiros de uma fortaleza. Impressionante. Uma única célula com tantas responsabilidades. Isso só reforça que não adianta decorar nomes em biologia, né? Tem que entender o mecanismo. Exato. Eu lembro na faculdade a primeira vez que eu vi um pericito num livro de histologia. A descrição era seca, sabe? Célula encontrada ao redor de capilares. Parecia um detalhe. Uma nota de rodapé. Quase isso. Anos depois, ver essa explosão de pesquisas foi uma lição. Não existe detalhe sem importância em biologia. A base de conhecimento em histologia, em biologia celular, é o alicerce para qualquer avanço. E essa ideia de construir uma base sólida, um entendimento profundo, é fundamental. É uma jornada que exige as ferramentas certas. Com certeza. E falando nisso, para quem está nessa trilha, especialmente na área da saúde, e quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer uma ferramenta desenhada para isso. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É um jeito de construir essa base sólida que a gente está falando. Uma ferramenta poderosa. Retomando então. Depois de explorar essa célula como guardiã, freio, construtora, o que o futuro reserva para o pericito? Parece que a gente está só no começo. Olha, o que é fascinante aqui é que esse é um campo em plena evolução. O que a gente sabe hoje é só a ponta do iceberg. A expectativa é que no futuro, muito mais funções sejam atribuídas a eles. Como o que, por exemplo? Envolvimento na resposta inflamatória, regulação do fluxo de sangue local. Cada pesquisa nova adiciona uma camada de complexidade. É a prova de que o mapa do nosso corpo, que a gente achava que estava quase completo, ainda tem muito território inexplorado. Então, fazendo um balanço, a grande revelação aqui não é só que o pericito é importante. É que no nosso corpo tem esses mecanismos de controle super sofisticados. Exato. O pericito não é só uma célula. É um sistema de controle. Se a gente aprender a pilotar esse sistema, podemos ter uma forma de combater tumores que não dependem de envenenar o corpo, mas de dar as instruções certas para as células certas. É quase uma terapia natural embutida, esperando para ser ativada. E isso nos deixa com uma reflexão final. Qual? Se uma célula tão pequena e escondida tem um papel tão central,
Quantas outras estruturas no nosso corpo, talvez consideradas secundárias, guardam segredos que podem revolucionar a medicina? Uma boa pergunta. Fica a reflexão sobre o que mais está escondido à vista de todos, esperando a gente ajustar o foco e fazer a pergunta certa. A próxima grande revolução médica pode não vir de uma molécula nova, mas da compreensão de um pequeno detalhe que